convidar você a abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, os versículos 5 a 8, depois 11 a 15. Pastor, gostaria de falar hoje sobre ouvindo a voz do Espírito. Ouvindo a voz do Espírito. Certamente o Espírito Santo. Nós estamos estudando a nossa escola bíblica dominical a respeito do Espírito Santo. Temos aprendido muito nesse tempo. E hoje nós vamos destacar aqui alguma coisa que venha edificar a nossa vida nesta noite. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 5. O que achou? Diga amém. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu sobre espinhos, e cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creia e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com o coração bom e generoso, ouve a palavra, a retenha e dá fruto com perseverança. Que Deus abençoe a sua preciosa palavra lida e ouvida nesta noite. Amém? Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de ouvir a Tua voz através da leitura da Tua palavra. Que esta palavra lida nesta noite, ela possa ser ouvida, ó Deus, ouvida no coração, na mente. Que esta palavra que foi lida, ela possa encontrar lugar no coração daqueles que ouvem. Mas que essa palavra permaneça no coração e venha produzir, que ela tem como propósito de realizar na vida do ser humano ao ouvir a sua voz.
Fala conosco, Senhor. Permaneça entre nós. Tira de nós aqui todas as distrações, todas as preocupações. Faça-nos ouvir a única voz neste lugar, a voz do Teu Espírito. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, queridos. Eu tenho o privilégio nesta noite de estar aqui. Além de você estar aqui, você tem o privilégio também de estar diante da presença de Deus. Deus, Ele está aqui entre nós. Você crê? Você crê que Deus está aqui entre nós? Então Ele está. Tem a liberdade de estar falando ao meu coração, ao seu coração, nesta noite. Ouvindo a voz do Espírito. Romanos capítulo 10, no versículo 17, esse texto nos ensina que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E isso nos lembra que a nossa convicção não deve estar em circunstâncias, em aquilo que a gente está vendo, em aquilo que está acontecendo, em aquilo que a gente tem conhecimento, em aquilo que a gente vê e compreende como uma realidade. Essa palavra nos faz lembrar que nós não podemos deixar que a nossa fé ela seja direcionada por aquilo que o mundo diz. A nossa fé, ela precisa ser direcionada por uma única voz. A voz do Espírito Santo. E na verdade contida em sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Por que nós falamos que a gente precisa ouvir a voz do Espírito? Porque nós estamos diante de muitas vozes. Você ouve muitas coisas. Você está ouvindo uma série de coisas. Muitas informações estão chegando na nossa vida, na sua vida. Nós estamos sendo despejados por uma onda de informações. Informações essas, muitas delas verdadeiras, mas na sua realidade, na sua maioria, mentiras, inverdades, informações falsas, e que muitas dessas vozes têm dado uma direção no nosso coração, têm dado permissão, e muitas das vezes têm nos incentivado a fazer escolhas muito diferente daquilo que a voz do Espírito diz. Por isso a gente precisa, nesse tempo onde a gente está com essa enxurrada de informações, a gente precisa saber qual é a voz do Espírito Santo de Deus. Hoje nós estamos estudando aqui na nossa classe de professores. O pastor Marco deu uma direção muito sábia no que diz respeito a essa relação entre Espírito e Espírito Santo. Quando ele define uma linha, ou podemos dizer, uma conexão, onde a gente possa, onde o Espírito de Deus
comunica com o meu espírito. Nós temos essa liberdade, o Deus que nos criou, nos capacitou. Não é um Deus que nos fez, nos criou, mas Ele também nos capacitou com coisas lindas que permite um Deus Criador estar falando com a sua criatura. Mesmo que essa criatura não crê, mesmo que essa criatura não dá atenção a essa voz, mas o Deus que nos fez é um Deus de comunicação, é um Deus que fala. É um Deus que estabelece propósito. Hoje eu estava lendo algo onde qual é a melhor escolha que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Nosso coração está cheio de desejo. Nós podemos escolher a riqueza, nós podemos escolher ser muito bem-sucedido, nós podemos escolher uma série de coisas. Mas o Deus que nos criou, Ele não nos criou para nos deixar largados nesse mundo, Ele nos criou com um propósito. E quando a gente não entende da parte de Deus, que Deus, ao nos criar, Ele estabeleceu em nós um propósito. E a gente viver a nossa vida sem conhecer, ou digo melhor, desconhecendo esse propósito de Deus, a nossa vida não terá sentido. Você existe para um propósito de Deus. E você precisa conhecer com esse propósito. E se a sua vida hoje vivida, ela vive debaixo de um conhecimento teu desse propósito. Quando você não conhece esse propósito de Deus, a sua vida é uma vida sem direção. É direção sua mesmo, por escolha sua. Por isso que Deus, Ele estabelece um propósito na nossa vida. Por isso, querido, há uma diferença entre ouvir com entendimento e só escutar a voz de quem fala. Você pode ir para a igreja, você pode estar nesse culto, você pode estar ouvindo a voz do pastor agora, você pode estar louvando e está escutando, preste atenção, e você pode estar nesse momento escutando barulhos das suas preocupações, vozes das suas preocupações no dia de amanhã, impedindo de você ouvir a voz daquele que te criou e que quer falar algo para você. Existem barulhos agora na sua vida, barulhos de preocupações, barulhos de ansiedade, barulhos de acusações, barulhos de medo, barulhos de preocupações na sua vida, que está impedindo você de ouvir a voz do Espírito de Deus. Para um pouquinho para pensar que você está aqui, mas o seu pensamento pode estar em outro lugar. Você está com o seu corpo presente aqui, mas sua mente está em outro lugar. Você está mais ouvindo outras vozes do que a voz daquele que fala nesta noite através desse que está sendo o locutor da voz do Espírito de Deus. Por isso, querido, o texto que lemos, a semente é a mesma, ela não mudou. A semente é a palavra de Deus. O que mudou, o que muda, é a sua atitude e a minha atitude com relação àquilo que Deus está falando neste lugar. Ou seja, a resposta das pessoas diante das sementes, diante da palavra.
está sendo ministrada ao seu coração. Quero dizer para você, querido, que Deus nos ama igualmente. Porém, nós temos opções de decidir qual é a voz que vamos escutar. Qual é a voz que você está escutando nesta noite? Por isso eu quero estabelecer aqui, há 3 tipos de vozes. A primeira voz é a voz da convicção. A voz da convicção. Você precisa estar convicto daquele que está falando. Você precisa estar convicto de quem está falando. Gostaria que a mídia trocasse aí primeira voz, a voz da convicção. Lá no livro de Números, nós lemos que quando o povo de Israel, ele estava tomando posse da terra prometida, Moisés, ele convoca 12 homens, chama um de cada tribo de Israel, forma 12 homens e envia esses homens para espiar a terra, porque eles iriam fazer uma ação ali naquela terra. E depois de algum tempo, esses 12 homens, eles voltam com os frutos da terra. Moisés orientou ele: olha, vocês vão lá, vocês fazem uma verificação, você faz uma inspeção, entra na terra, faz uma inspeção de tudo que está acontecendo ali, traz um relatório. E eles voltaram, os 12 voltaram trazendo um relatório, trazendo um fruto, um cacho de uva grande, fruto daquela terra, e mostrando ao povo. Porém, daqueles 12 homens, 10 homens, 10 espias, eles voltam com um sentimento de medo, um sentimento de pavor. O que eles viram naquele lugar trouxe pavor, trouxe medo ao seu coração. E eles relatam isso ao povo, e o povo de Israel ali fica, todos eles temerosos com aquele relatório, porque ouviam algo que trazia medo nas suas vidas. Querido, preste atenção, a maneira como recebemos a mensagem que ouvimos pode determinar a experiência que teremos. Vou repetir, a maneira como recebemos a mensagem que ouvimos pode determinar a experiência que teremos. De que forma nós temos recebido a mensagem de Deus? De que forma você tem recebido a palavra de Deus? De que forma a palavra tem chegado na sua vida? Ela tem sido acolhida no seu coração? Você tem dado atenção à palavra de Deus? Você tem dado atenção àquilo que Ele tem te ensinado? Porque isso que vai determinar nossas experiências, querido. É a minha experiência com a palavra de Deus que vai determinar o que eu devo fazer, o que eu devo escolher, o que eu devo decidir. A forma como nós nos portamos para receber a palavra de Deus é a experiência que nós vamos ter dele e com ele, no nosso dia a dia de relacionamento com ele. Josué e Caleb fazia parte desse grupo. E eles se levantaram contra esse relatório dos 12, ou seja, dos 10.
pois eles decidiram ouvir a voz da convicção. Eles disseram, então Caleb fez o povo calar. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de dar ouvido àquilo que é negativo. Já parou para pensar quantas pessoas chegam na sua vida de forma negativa e lançam tantas informações na sua vida? E você alimenta com essas informações negativas? A sua vida não vai dar nada. Seu casamento vai acabar, seu casamento já acabou. Já parou para pensar quantas informações chegam na sua vida? Caleb fez o povo calar e diante de Moisés disse, subamos e tomamos posse da terra, porque certamente, convicção, certamente conseguiremos fazer isso. Josué e Caleb estavam sobre uma convicção, sobre uma confiança no Deus que ele já tinha visto tanto acontecer no seu dia a dia, na caminhada do povo de Israel. Quantas vezes Caleb e Josué viu Moisés reagir diante das murmurações do povo. Moisés, você trouxe-nos para morrer nesse deserto. Nós deveríamos estar lá no Egito, saboreando as carnes do Egito. E você nos trouxe para aqui, morrer nesse lugar. Quantas vozes negativas, querido, tem chegado na sua vida para que você não ouça a voz de Deus. Moisés, depois de caminhar com o povo, ele estava tão já saturado. O povo tão desobediente, rebelde. Deus falava a Moisés e Moisés falava ao povo e o povo falava o que era contrário, fazia o que era contrário. Ele precisava chegar à terra de Canaã. E há momentos que ele chega e fala assim, Senhor, eu não aguento mais esse povo. Porque a voz que o povo ouvia era a voz do seu coração, era a voz que ainda ouvia lá no Egito. Queridos, em um momento de grande desafio, como enfrentaram Josué e Caleb, a fé de Caleb foi colocada à prova. A fé de Josué foi colocada à prova. Deus também nos convida a confiar nele quando nós somos colocados à prova. Deus nos coloca em determinadas situações e nós precisamos saber ouvir a sua voz e permitir que ele transforme a nossa visão daquilo que nós estamos vendo como realidade que aos olhos de Deus é totalmente diferente. Você só terá vitória, querido. Você só terá êxito. Nós só teremos êxito e vitória nas nossas lutas quando a gente parar e ouvir outras vozes e ouvir a voz de Deus. Convicção, sabendo que é Ele que fala. É Ele que fala. E quando Ele fala, você precisa confiar nessa palavra. Mesmo que os seus olhos conseguem enxergar algo que é ilógico. Mas Deus sempre vai agir com o ilógico. Porque nós somos tendenciosos a tomar a decisão daquilo que é lógico. Deus é um Deus ilógico.
Ele manda a gente para determinados lugares ou fazer determinadas coisas, coisas que nós não entendemos, mas por confiar nele e obedecer ele, ele sabe aonde está nos levando, porque nós estamos confiando na voz que ele está nos dizendo, na direção que ele está nos dizendo. Querido, muitas das vezes nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos que nós não gostaríamos de viver. E muitas das vezes nós culpamos as circunstâncias, mas a gente precisa parar um pouquinho para parar e analisar. A situação aonde eu cheguei, a vida que eu estou levando, são decorrentes das minhas decisões, fora daquilo que Deus fala através da sua voz. A gente fica lamentando e depois nós vamos para perto de Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, mas nós desobedecemos a voz dele. A gente fez aquilo que estava no nosso coração. Por isso, querido, a minha palavra nesta noite é alertar você. Cuidado com o que você está ouvindo. Não ouve o seu coração, porque o seu coração é enganoso. Não toma as decisões pelo seu coração. Não faz aquilo que te agrada, faz aquilo que agrada ao Senhor. Faça isso, querido. A vontade, a direção de Deus, quando nós estamos na direção de Deus, da sua vontade, Deus sabe aonde quer nos levar. Ao contrário dessa convicção, chama-se dúvida, medo. E a dúvida nos impede de viver a vontade de Deus. Se você tem coisas que está fazendo, ou decisão que você está tomando e você está com dúvida, Deus não está nesse negócio. Você está com medo, você está inseguro, Deus não está com a sua vontade. A gente precisa ter convicção em Deus. Por outro lado, transcendente a lógica, a inteligência, a força, a ajuda a gente tomar decisões erradas. Pergunto para você nesta noite, para você responder. Como você pode rejeitar os ruídos externos e aumentar a sua fé? Como você pode, nesta noite, rejeitar os ruídos externos? Quantas coisas estão trazendo na sua vida agora? Quantos barulhos estão acontecendo? E está abatendo a sua fé, tirando o seu foco de Deus, tirando o seu olhar de Cristo. Quantas coisas que estão envolvidas na sua vida, os ruídos da vida, têm abatido a sua fé, tem levado a você não crer mais em Deus, tem levado você a não ter mais a esperança que Deus pode todas as coisas. Você não está mais crendo no Deus dos impossíveis. Sabe por quê? Porque você tem dado ouvido aos ruídos externos. E o inimigo, ele tem usado essas estratégias para que você não ouça a voz de Deus, porque ele sabe que a voz de Deus vai te levar a tomar decisões sábias. Por isso, nesta noite, você possa responder que como você tem rejeitado esses ruídos externos que abate a sua fé. Segundo, querido, não somente a voz da convicção, mas a voz da palavra de Deus. Qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo do sucesso? Salmo 1, de 1 a 3, vai dizer assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário,
A sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como a árvore plantada junto aos ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Ao longo da vida, querido, ao longo da nossa jornada da vida, enquanto nós estivermos com vida, precisamos tomar muitas decisões. E onde nós vamos encontrar sabedoria para tomadas de decisões? Como eu vou ter sabedoria para fazer as minhas escolhas? É segundo a palavra. Feliz, bem-aventurado significa feliz. Feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Tem gente pedindo conselho com ímpio. Tem gente pedindo conselhos na igreja com pessoas que não são espirituais, que não estão com sabedoria. A gente precisa buscar conselho na palavra de Deus, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, é a palavra do Criador, é a palavra do Salvador, é a palavra do Espírito Santo que habita em nós. Tudo que nós queremos saber está através do Espírito Santo, através da palavra. Por que muitas das vezes nós tomamos decisões fora da palavra de Deus? A gente só vai cometer erros, querido. O que não podemos fazer é decidir por nós mesmos sem verificar o que diz a palavra de Deus. Eu tenho aprendido algumas coisas na minha vida ministerial, querido. A gente vai aprendendo, né? Sempre a gente já só vai parar de aprender quando a gente morrer. Quando alguém vem falar alguma coisa para o pastor, pastor, qual o conselho que o senhor me dá a respeito disso? Eu falei assim, você já falou com Deus, o que Deus falou para você? Porque eu não sou o Espírito Santo. Eu sou o pastor que posso orientar você, mas você precisa ouvir a voz de Deus. A voz do Espírito. O que ele falou com você? Ah, ele não falou, então você vai ter de buscar ele, o que ele tem que dizer para você. É a voz da palavra que precisa reger a sua vida para que você possa tomar as suas decisões. E quantas das nossas decisões que a gente tem feito, e a gente tem feito fora da palavra, a gente não consulta ela. A gente até cita ela, mas a gente não ouve e não obedece aquilo que ele diz na sua palavra. A gente pega a palavra e faz da palavra um amuleto. Eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra, eu já tenho a minha decisão tomada. Não, mas não tem nada de voz de Deus ali. Tem a voz do seu desejo, da sua vontade. E se escora naquilo que leu a palavra. A gente precisa ser realista com a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Porque se nós conhecermos a palavra, nós vamos conseguir discernir com facilidade os caminhos que eu preciso seguir e as decisões que nós precisamos tomar. Mas a palavra precisa estar regendo a nossa vida. Então, queridos, se uma pessoa está orando por um emprego e surge uma oportunidade nesse emprego, mas na hora do trabalho não permitir que ela vá aos cultos ou para um lugar, uma célula que muito em breve nós estaremos indo, fazendo, é provavelmente que não seja uma porta que vem do Senhor. Provavelmente. A gente precisa colocar Deus juntos para falar ao nosso coração. Para que, às vezes é a porta, mas essa porta vai me abençoar, ela vai me impedir, ela vai criar dificuldades para a minha vida cristã. A gente precisa ter uma convicção de nossa fé. E a palavra do Senhor que vai reger a nossa vida.
Salmo 119, versículo 5, diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Faço uma pergunta para você nesta noite. Responda com você. Vou fazer a pergunta bem devagar para você prestar atenção e responder você mesmo. Você já decidiu questões importantes? Você já decidiu questões importantes na sua vida sem ouvir Deus? Repetir. Você já decidiu coisas importantes na sua vida sem ouvir Deus? Complementa a pergunta. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado das suas decisões importantes sem ouvir Deus? Responda, querido. Por último, querido, a voz do Espírito. Todavia, 1 Coríntios 2, 9 e 11. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não podemos viver, querido, presta atenção que o pastor vai falar, porque isso é muito comum. Não podemos viver apegados às experiências de outras pessoas. Vou repetir, não podemos viver apegados às experiências de outros ou de outros que falam. Para um pouquinho comigo. Você fica tão satisfeito quando você conversa com alguém, quando alguém compartilha das experiências que ele teve com Deus. Já viveu isso? Eu já vivi. A gente se alegra, a gente se conforma, a gente fica feliz com aquilo que as pessoas estão dizendo a respeito das suas experiências. E quais as suas? Quais são as suas experiências que você tem tido com Deus? A voz de Deus. Precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Jó era um homem, nós conhecemos a história de Jó, era um homem íntegro. O texto vai dizer que ele era um homem íntegro, um homem que temia Deus, um homem que se desviava do mal. Mas ele não tinha experiência com Deus. Viveu todo aquele sofrimento todo, sofreu. A mulher fala assim: abandona esse Deus e morra. Os seus amigos, por quê? Olha, você cometeu algum pecado, alguma coisa, abandona. Ele tinha temor a Deus, desviava-se do mal, mas não tinha experiência com Deus. Ele só foi ter experiência com Deus lá
no capítulo 42, no versículo 5, quando ele vai dizer assim, depois de todo o seu sofrimento, de todas as suas perdas, seus animais, seus filhos, sua casa, tudo, ele diz, ele chega à seguinte conclusão: eu te conhecia somente, só te conhecia de ouvir. Eu só conhecia daquilo que os outros falavam a seu respeito. As experiências que eu tinha são experiências de outros que falavam a seu respeito. Agora eu chego à conclusão que eu só conhecia só porque eu ouvia falar das suas maravilhas. Agora eu te conheço. Agora os meus olhos se abriram para ver quem é o Senhor. Agora eu te conheço. Agora eu tenho experiência contigo. Queridos, termina a minha palavra nesta noite. A voz da convicção, a voz da palavra de Deus, a voz do Espírito Santo, são as chaves de uma vida de fé sólida e inabalável. A nossa vida de fé não pode ficar banalizada, frustrada. A gente precisa guardar a nossa fé, a gente precisa preservar a nossa fé, a gente precisa cuidar da nossa fé, a gente não pode deixar que a nossa fé seja afetada pelas circunstâncias, por aquilo que a gente está ouvindo, por aquilo que você está vendo. A gente está vendo hoje, pelas redes sociais, aí, as pessoas estão tendo acesso, estão ouvindo das coisas mais horrendas. E muitas dessas pessoas estão, talvez até você, acreditando em muitas dessas informações, mentiras, está mexendo com a sua fé. Por que a palavra do Senhor vai dizer? Se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E Jesus falou que nos finais do tempo nós iríamos encontrar fé na terra. Essas coisas que a gente está ouvindo aí é para que você não tenha mais fé. Que a sua fé seja uma fé xoxa, uma fé sem vida, uma fé que não move a mão de Deus, uma fé com convicção, uma fé com confiança, com certeza. Aqueles que ouvem a voz do Senhor, é uma fé inabalável. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas a fé eu guardei. Não deixe que esses ruídos, essas informações, essas vozes roubem a sua fé em Cristo Jesus. Porque muita gente abandonando Deus, porque muita gente abandonando a igreja, porque muita gente abandonando a palavra, porque muita gente abandonando a oração, comunhão, porque a sua fé está sendo atacada, está sendo abalada. Precisamos, convido você nesta noite, nós precisamos, eu me incluo, nós precisamos desligar as distrações. Nós precisamos rejeitar os ruídos externos. Talvez você tenha, talvez na mesma idade que eu tenho, tive aquelas experiências onde você tinha um rádio, botar em determinado lugar e você tenta
sintonizar o canal, certo? Mas quando você não sintoniza o canal, você começa a passar um botãozinho, aí começa aqueles ruídos, né? E você fica ali ansioso para botar ali o canal certo, principalmente os flamenguistas que gostam de ver esse jogo do Flamengo. Aí, como é que eu vou fazer sem ver o jogo do Flamengo? Fica lá naquela, querendo assistir. E tem ruídos, não consegue ouvir direito. Olha, querido, os ruídos da vida, é para que você não ouça o som ampliado da voz de Deus. Como é bom a gente ouvir aquele som muito nítido, bota aqueles fonezinhos no nosso ouvido e aquele som limpinho, limpinho, limpinho. Nós precisamos, querido, rejeitar os ruídos e ampliar, sintonizar, para que a voz do Espírito de Deus esteja na nossa vida. A gente precisa ampliar o som da palavra de Deus no nosso coração, no nosso interior. É assim que alcancemos maturidade espiritual. É assim que nós vamos ver o fruto da nossa fé se manifestando. Por isso, nesta noite, querido, essa é a essência de ouvir a voz de Deus. Está conectado à palavra de Deus e ao Espírito Santo. E quando nós sintonizamos essas vozes, as circunstâncias internas ou externas, ela não tem mais o poder de nos desestabilizar, porque dentro de nós há uma convicção inabalável quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer na minha vida diante daquilo que nós estamos enfrentando. Uma coisa é certa: a voz que você escolhe vai determinar a sua experiência com Deus ou não. Vai determinar o rumo da sua vida. Então, nesta noite, você que me ouve aqui presencial, você que me ouve pelas redes sociais, você precisa decidir. Qual é a decisão que você precisa? Conectar-se à palavra de Deus. E conectando à palavra de Deus, escute o Espírito Santo que habita em você e viva uma fé, convicção, uma relação com Deus e convicção. Vamos ficar de pé, queridos. Para você que é um filho de Deus, conecte-se à palavra, escute o Espírito e viva em convicção. Para você que é filho de Deus, continue firmes na decisão de ouvir a voz de Deus. Pois você ouvindo a voz de Deus, ela vai definir, a voz de Deus vai definir o rumo eterno da sua vida. Por isso, eu convido você, eu convido a congregação nesta noite a fazer uma escolha consciente, rejeitar as vozes que semeiam dúvida, as vozes que semeiam medo,
e abraçar a voz que vem de Deus, a voz que transforma, a voz que liberta, a voz que dá segurança. Por isso, nesta noite, Igreja do Senhor, reforce e ouvir a voz de Deus é fundamental para a nossa caminhada de fé, para que possamos realizar os propósitos divinos em nossa vida. Para você que ainda não tem o Espírito Santo de Deus, ainda não tem Jesus no seu coração, você precisa ouvir a voz do Espírito nesta noite, se rendendo a Ele, porque o Espírito Santo é que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. É Ele que fala agora no seu coração. Ele que está falando, apesar que existem outras vozes falando, mas existe uma voz, que é a voz do Espírito de Deus, falando a você, falando que você está sem rumo, sem direção. Você precisa de abrir o seu coração para receber Jesus, convidando Ele para se tornar Senhor e Salvador. Você que está afastado de Deus, Senhor, nesta noite, o Espírito Santo chama para você voltar para casa, voltar para a presença dEle, para a comunhão com Ele. Eu vou resolver algumas coisas para depois. Não, primeiro você vem, atende a voz dEle, depois Ele vai dar direção, sabedoria, ajuda para que você venha resolver aquilo que você precisa resolver. Se aqui no nosso meio, pessoas que ainda não têm Jesus, ao convite dEle, do Espírito Santo, para que você se aproxime dEle. Entenda que você é um pecador que está afastado de Deus e precisa do perdão dEle e da salvação dEle. Todos aqueles que não têm Deus na sua vida, regendo a sua vida, é aquele que está perdido, aquele que está sem rumo, aquele que está sem direção. Esse período que nós estávamos aqui, recebeu a informação que havia uma pessoa conhecida nossa aqui na nossa região que sumiu. As pessoas não sabiam se ele estava perdido, o que aconteceu com ele. Então, as pessoas estavam procurando em todo lugar. Significa que ele estava perdido, estava sem direção. As pessoas sem Deus, sem Cristo, é uma pessoa sem direção. Quando você chama Cristo para a sua vida, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar rumo, Ele vai transformar, Ele vai perdoar, Ele vai salvar. E aqueles que estão afastados, Ele chama para voltar. Tempo de voltar para Deus. A vida é muito curta, querido. Se você tem vida aqui, isso é ação de Deus. Volte-se para Deus, reconcilie com o Senhor, abra o seu coração e convida Ele para ser Senhor, Salvador. Vamos cantar um cântico. Há muito tempo que a gente não canta. Há um doce Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Vamos cantar? Você desejar vir aqui se reconciliar com o Senhor, vem aqui, vou orar pela sua vida. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você recebeu uma palavra dele aqui. Há uma voz, única voz, a voz de Deus, é que vai dar direção à sua vida. É uma escolha que você precisa fazer. É uma decisão que você precisa fazer. Vamos cantar esse cântico? Que ele esteja orando enquanto nós cantamos. Doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus.
já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salve ao invés, se estás débil, oprimido e sem vigor, sinta a presença do Senhor e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchermos do teu poder. Já adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Feche os olhos. Pai, obrigado pela tua presença entre nós. Obrigado por ouvir a sua voz através da tua palavra. Obrigado porque a tua palavra nos chama para termos uma fé inabalável, confiantes apenas na tua palavra. Pai, que o nosso coração esteja sempre desejoso de ouvir a tua voz,
diante de tantas vozes, de tantos ruídos, que abafa a sua voz, e que nós possamos não dar ouvido a essas vozes, mas dar ouvido à voz da nossa fé, da nossa confiança em Cristo Jesus. Nós não olhamos as circunstâncias, nós olhamos o Senhor, que está além das circunstâncias. Continue, Senhor, conosco, que possamos estar sobre a sua direção, a direção da tua voz, que possamos nos nossos momentos diários, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, jamais venha tomar decisões importantes na nossa vida, sem antes ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Pai, que o teu Espírito Santo que habita em nós permaneça sendo o nosso mestre, o nosso ensinador, aquele que está conosco falando todos os momentos da nossa vida, e possamos obedecer a esta doce voz que está conosco, porque a tua palavra diz que o Senhor, antes de ascender aos céus, o Senhor disse na sua palavra que nós não ficaríamos órfãos, que o Senhor deixaria o Espírito Santo em nós. Obrigado pela tua presença em nós, Espírito Santo, que continue dirigindo a nossa vida. Eu oro por aqueles que aqui estão, sem rumo, Senhor, ouvindo outras vozes, que eles possam ouvir a voz do Senhor. Aqueles que estão afastados da tua casa, que a voz do teu Espírito seja ouvida para que eles retornem. Obrigado pela tua presença, Senhor. Continue conosco, caminhando conosco e dirigindo as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Vai tomar o seu assento.